Eu sou o evangelista Fernando Rodrigues. É uma satisfação muito grande estar com vocês para aprender juntos sobre Cristo, mediado aí pelas lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. Falamos aqui da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, da cidade de Presidente Prudente. O nosso pastor presidente é o pastor Samuel Padilha de Siqueira. E quero cumprimentar também ao nosso companheiro aqui, pastor Diego Fonseca. Bom, e nessa feita, a nossa lição é a lição número 13, é a Assembleia de Jerusalém. E já pedimos para você, compartilhe esse vídeo, ative as notificações, envie esse vídeo para mais pessoas. Ajude a propagar o Evangelho de Cristo, a pregação da Palavra de Deus, a estimular a aprendizagem da Palavra por meio das lições bíblicas da Escola Dominical. Vamos lá ao nosso texto áureo. O texto áureo dessa lição está aí em Atos, capítulo 15, versículo 28, que diz o seguinte: na verdade, pareceu bem ao Espírito e a nós, não vós, impor nenhum encargo algum, senão estas coisas necessárias. Nossa verdade cotidiana, prática, ela está dizendo que, em sua essência, a igreja é tanto um organismo quanto uma organização. E como tal, precisa seguir princípios e regras para funcionar plenamente. Olá, queridos pais do Senhor Jesus, que alegria estar de volta aqui no canal AD Prudente Oficial, companhia do pastor Fernando Rodrigues, com a bênção de Deus, do nosso presidente, pastor Samuel Padilha. Eu quero tecer considerações da última lição desse terceiro trimestre, na qual tivemos a bênção para estar aqui, tecendo considerações, como sempre, com você a respeito da EBD. A nossa gratidão, inclusive, além do nosso presidente, de toda a equipe de supervisão, do nosso companheiro pastor Fernando, do Rony enquanto cinegrafista, a você enquanto auditor, tanto para opinar quanto para assistir o nosso conteúdo. Enfim, hoje nós estamos aqui para agradecer inclusive o pastor José Gonçalves, que fez todo esse conteúdo, tendo como base a igreja em Jerusalém, e que nos dispensou assuntos relevantes e importantes a serem abordados, respectivamente, nas nossas salas de escolas bíblicas dominicais. Bem, queridos, isto posto a introdução da aula de hoje, de alguma maneira, ela evoca a importância de uma assembleia, né? Haja vista que o título da última aula é exatamente Assembleia em Jerusalém. E o que pode ser visto é que o capítulo 15 do livro de Atos registra, evidentemente, uma assembleia em Jerusalém. Houvera controvérsia sobre a necessidade dos gentios seguirem práticas judaicas para serem salvos, e os apóstolos e anciãos se reuniram para buscar uma solução. E fizeram, portanto, uma assembleia, uma reunião, e com discernimento, unidade, espiritualidade, decidiram preservar a doutrina da graça, reafirmando que a salvação é pela fé em Cristo, sem imposição de ritos judaicos. Por exemplo, sem a necessidade que o sujeito seja circuncidado para efetivamente alcançar a salvação em Cristo. Não. Paulo vai, de alguma maneira, estruturar esse pensamento de maneira mais enfática quando ele fala da circuncisão do coração, uma operação feita pelo Espírito Santo com o papel fulcral da pessoa bendita de Cristo Jesus. Para além disso, o tópico inicial fala sobre a questão doutrinária, tanto quanto o relatório missionário, quanto ao legalismo judaizante, que são os dois elementos abordados ao longo desses dois, ou por que não dizer, desse primeiro tópico. Bem, a partir disso, o que pode, em tese, ser recortado das duas abordagens iniciais inseridas no tópico 1, portanto, é que a igreja é vista como organismo e a igreja também é vista como organização. De maneira que é isso que esse tópico explora, a natureza da igreja, que simultaneamente é um organismo vivo, a saber, o corpo de Cristo, e também uma organização que precisa de estrutura, que precisa de decência, que precisa de ordem, ok?
A igreja local, ela deve funcionar com uma liderança estabelecida. Não existe a possibilidade da igreja não ter liderança. Seria uma balbúrdia se os membros de uma instituição chegassem em um ambiente local e não tivesse uma liderança que regesse esse ambiente, que desse as determinações, as orientações, mesmo sob o olhar do Espírito Santo. É necessário que exista alguém, portanto, no nosso caso, o nosso pastor, que oriente, que ensine, que dirija, que tome decisões para que exista um bom andamento. Obviamente que, enquanto anjo da igreja, uma nomenclatura normal utilizada no contexto neotestamentário, ele recebe a orientação do Espírito Santo para tudo. Tem consciência de que está e não é, de que a igreja não é dele, é do Cristo, mas precisa assumir no uso de suas atribuições uma tomada de decisão para isso ou para aquilo outro. De forma que a igreja local, uma vez com essa liderança estabelecida, é também gerida por princípios bíblicos e por decisões, ora, tomadas por essa liderança, guiadas pelo Espírito Santo. Então não é fruto de um achismo, não é fruto de uma intuição, de um pensamento aleatório. É fruto de uma oração e de uma determinação direta do Espírito Santo de Deus. De maneira que, me aproveitando de uma maneira completa de toda a apresentação proposta pelo pastor José Gonçalves na altura do tópico 1 da lição de número 13, a Assembleia de Jerusalém exemplifica esse equilíbrio. Haja vista que líderes espirituais se reuniram, ouviram os relatos missionários e tomaram decisões que refletiam tanto a direção divina quanto o cuidado pastoral com os novos convertidos. Então houvera um ponto de equilíbrio. Houvera, de alguma maneira, pensamentos opostos? Sim, porque nós estamos falando de uma composição da Assembleia feita por homens. E os homens têm opiniões divergentes, isso é muito natural. Toda unanimidade é no mínimo tola. É claro que, no sentido da ação, a unanimidade é bem-vinda. O que tem para fazer? É para lavar o pátio, é para lavar o chão, é para pintar a igreja, é para levantar um muro. O pastor comissiona, convoca, convida e as pessoas, por mais divergentes de opiniões que sejam, se reúnem para tal ação. Agora, é sabido também pelos meus irmãos que no campo das ideias há divergências. Um pensa de uma forma e o outro pensa de uma outra forma. Suponhamos que, se houver respeito nessas relações, abre aspas, divergentes no campo das ideias, é possível seguir, é possível caminhar. Assim como Pedro e Paulo, em algum momento, bíblico historicamente, tiveram esse ponto divergente, mas caminharam, seguiram, construíram e deixaram um legado enorme para a fé cristã. Portanto, a Assembleia foi legítima e houvera esse equilíbrio, tanto do ponto de vista da tomada de decisões, quanto do ponto de vista do cuidado pastoral para com a inserção dos novos conversos. Bom, vamos lá para o nosso tópico número 2, um debate doutrinário, uma questão crucial. Esse tópico vai nos falar que tinha uma questão gentílica que chegou lá na igreja primitiva de Jerusalém para ser tratada. O caso dos judaizantes, ou seja, aqueles que se converteram ao evangelho ou se chegaram ali à igreja primitiva, porém não queriam abandonar as leis judaicas da época. Então eles queriam continuar os ritos, as formas, de toda a cultura judaica e impor isso à igreja primitiva. Então, contudo, os judaizantes que ali se encontraram deixaram claro que a igreja deveria circuncidar os gentios convertidos e ordenar que eles guardassem até a lei de Moisés. Isso está lá em Atos capítulo 15, versículo 5. Porém, o apóstolo Pedro é enfático, aonde que ele evoca uma experiência pentecostal que ele teve ali com os gentios. E ele diz assim, como prova da aceitação deles por Deus, e Deus que conhece os corações, lhe deu testemunho dando-lo o Espírito Santo, como também a vós, que está lá em Atos 15, 8. Ou seja, Pedro testemunha falando que não era necessário mais seguir esse rito judaico. E agora, Cristo tinha libertado da lei e todos viveriam pela graça. Então nós temos aí
que a experiência do Pentecoste na fé dos gentios foi grandiosa ali naquele início da igreja primitiva. Quando nós estudamos já nessa lição que o derramamento do Espírito Santo sobre os gentios, como antes em Cesareia, lá na casa de Cornélio, né, em Atos 10, havia sido uma experiência objetiva, física e observável para que todos que estavam ali presentes vissem que os gentios também receberam o poder de Deus e fizeram-se equivalente aos todos os outros povos. Então não era mais necessário os ritos judaizantes. Bom, e aí nós temos a fundamentação profética da fé gentílica, né? Enquanto Pedro recorreu à experiência do Pentecoste como sinal da validação dos gentios, por outro lado, Tiago, irmão de Jesus, pastor da igreja primitiva de Jerusalém, ele recorre às profecias para fundamentar a sua defesa e a aceitação dos gentios na igreja. Veja que os apóstolos usaram as experiências espirituais e os fundamentos proféticos para afirmar a aceitação dos gentios por Deus. Muito bem, queridos, estou de volta para tecer o tópico 3 da 13ª lição, da última lição, da derradeira lição do terceiro trimestre de 2025. Quase um trava-línguas, né? Bem, aqui a decisão da Assembleia de Jerusalém encerra esse expediente proposto ao longo de 3 lições pelo pastor José Gonçalves, falando sobre a igreja em Jerusalém. Espírito na Assembleia, orientação do Espírito na Assembleia e o parecer final da Assembleia. Esse tópico aborda, de alguma maneira, fazendo uma, portanto, inserção de todos os 3 elementos em um só, o desfecho da reunião em Jerusalém, de maneira que os apóstolos, anciãos, guiados pelo Espírito Santo, chegaram a um consenso sobre a questão dos gentios. Ficou decidido que não seria exigido dos convertidos gentios o cumprimento da lei de Moisés, como a circuncisão, para serem salvos. Isso é elementar. Essa decisão é crucial, fundamentalmente importante. Imaginem vocês se os anciãos e apóstolos decidissem o contrário. Aonde estaria a significância da cruz de Cristo, se houvesse a necessidade de um elemento paralelo, como a circuncisão, por exemplo? Imaginem vocês se essa alternativa, o método, uma vez aplicado, perdurasse até os dias atuais. Houvesse ainda hoje a necessidade dos cristãos se circuncidarem para efetivamente serem salvos, como se desse a impressão de que a cruz de Cristo não fosse suficientemente importante para nos salvar. Portanto, houvera legitimidade, equilíbrio, lisura, comprometimento, responsabilidade nessa tomada de decisão que foi fundamentalmente importante para entender que a cruz, a ressurreição, única e exclusivamente eram fundamentalmente importantes para salvar um sujeito dos seus pecados, e não o ato da circuncisão, por exemplo. De alguma maneira, recomendou-se que se abstivessem estes, então salvos, das práticas claramente contrárias à fé cristã, como, por exemplo, a idolatria, moralidade sexual e o consumo de sangue. Então isso foi elementar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se, por um lado, dá-se a impressão que se foge do legalismo, como, por exemplo, a não necessidade da circuncisão, por outro lado, não há uma frouxidão, não há, de alguma maneira, uma manobra para facilitar a inserção dos cristãos. Pelo contrário, abre aspas, o rigor da mudança, da transformação, do arrependimento segue de maneira vigente. Isso até os dias atuais. Haja vista que, assim como dantes, hoje também a idolatria, a imoralidade e o consumo de sangue nesse caso, ou qualquer outro, agora por esse viés, guardadas as proporções, também são inadequados dentro de uma assembleia odierna. Para além disso, essa decisão preservou a essência do Evangelho da Graça, promoveu a unidade da Igreja, confirmou que a salvação é pela fé em Cristo, sem imposições culturais e ou religiosas.
Ou seja, não é o costume de uma cultura, de uma nação, de um país, de um continente, de uma cidade que interfere na salvação do sujeito. Não é uma razão étnica, não é um ponto de vista social que interfere na salvação de um sujeito. A salvação é única e exclusivamente por meio de Cristo Jesus. Isso ficou definido na primeira Assembleia em Jerusalém e perdura na nossa concepção pentecostal a propósito até os dias de hoje. Capítulo 14, versículo 6 do Evangelho conforme João continua vigente. A fala do Cristo dizendo eu sou o e não um, eu sou a e não uma é vigente. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus continua em evidência. Se o senhor, a senhora que me ouve, o moço e a moça que de repente caiu nesse vídeo e não sabe por quê, e está assistindo exatamente nesse momento e ainda não teve um encontro com Cristo, saiba que a salvação, que é um projeto bíblico desde o Antigo Testamento e vigente, isso de fato ocorrerá, o retorno do Cristo, a existência de uma eternidade, seja com Ele ou sem Ele, só é possível com Ele se aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Existe uma graça que superabunda, existe uma graça que lhe alcança, que lhe atinge. Se houver por nós essa aceitação da graça, se é que ela pode ser resistida, ou, como pensam alguns, ela é irresistível, não acredito que você conseguiria resistir esse amor tão intenso do Cristo, mas se você se permitir dentro da sua modesta compreensão ser amado, protegido, guardado, acolhido pelos braços do Cristo, existe, por meio dele, uma vida eterna com Ele para todo sempre. Bom, meus queridos, chegamos ao final da nossa lição e ao final desse trimestre. Vamos à nossa conclusão. E aqui uma reflexão antes. O que você aprendeu e o que você aplicou nesse trimestre? Com a aprendizagem dessa lição, dessa revista, o que você aprendeu? É importante que aqui nós refletimos que, muito além daquilo de guardar informações na nossa cabeça, é importante a gente viver aquilo que nós aprendemos, regidos aí pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos na nossa conclusão que aquele problema doutrinário que aconteceu na cidade de Jerusalém, com a igreja primitiva, devido aos judaizantes, foi uma questão muito melindrosa para os discípulos. Haveria ali muita novidade acontecendo, mas eles conseguiram, pela graça de Deus, liderar e mostrar de forma sábia que todos foram salvos pela graça de Deus, mediante o sacrifício da cruz do Calvário. Logo, a igreja, ela é direcionada pelo Espírito Santo de Deus. E isso fez com que a igreja crescesse até hoje como ela cresce. Então, eu e você temos essa ordenança. Levamos o Evangelho em tempo e fora de tempo. Prosseguimos em conhecer e buscar esse nosso Deus, pois Ele é aquele que é suficiente para a nossa salvação, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Eu agradeço em nome de Jesus.